Olá pessoal, bem-vindos à comunidade do investidor para a nossa lição de hoje de número 37 na nossa Universidade do Sucesso. Já estamos no 8º semestre e a lição de hoje é como evitar a armadilha da competição, um assunto bastante interessante para a gente refletir. Esta lição pode lhe abrir os olhos sobre verdades em relação a você mesmo e a outros que não foram consideradas antes. Do livro Perspicaz, de Willard e Margaret Beecher, Além do Sucesso e do Fracasso. Essa é a referência, é a origem da nossa lição de hoje. Esta lição, então, aborda um conceito que a maioria de nós reconhece como certo desde a mais tenra idade, a crença de que a competição nos faz bem. Isso realmente é verdade, né? Desde pequeno, nós somos até incentivados a competir um com os outros, a dar o nosso melhor, a nos sobressair em relação às demais pessoas. Durante toda a nossa vida nos dizem que precisamos competir para sermos bem-sucedidos e se deixarmos para trás, superamos as vendas ou agirmos com maior habilidade do que alguém, seremos exaltados por nossas vitórias e recompensados com todos os enfeites, os adereços do sucesso. Desde as praças de esporte amadoras até os quartéis generais das corporações de vendas, o grito de guerra é exatamente o mesmo através da terra: seja melhor do que os outros. E raramente passaremos um dia, não importa a idade ou classe social, em que não nos encontraremos competindo por alguma coisa, seja o cargo recém-criado na empresa ou a última vaga no estacionamento de um shopping center. Existe um meio de se viver melhor do que no inferno cheio de tensão da competição constante? Você pode apostar o seu boletim escolar, como existe a palavra de ordem é iniciativa. A iniciativa é tudo que a competição não é. Cada desafio que aceite, todo problema que resolva requer iniciativa pessoal. A iniciativa produz autoconfiança, onde você estabelece seus próprios padrões, ao passo que competir com os outros significa permitir que eles estabeleçam seus objetivos, seus valores e as suas recompensas. Por favor, ouça essa lição atentamente. Prepare-se até para fazer algumas anotações, para anotar realmente cada afirmação que pareça contradizer tudo em que foi antes levado a acreditar. Pense nas descobertas que fizer aqui e o que podem significar para a forma como irá se comportar no futuro. Lembre-se, a competição irá sempre colocar sua vida na mão dos outros, enquanto a iniciativa lhe proporciona a possibilidade de escolher seu próprio destino. A competição escraviza e degrada a mente. É uma das formas mais preponderantes e certamente a mais destrutiva de dependência psicológica. Como consequência, se não for vencida, produz um indivíduo estereotipado, apagado, medíocre, insensível, imitativo e desinteressante. Privado de iniciativa, imaginação, originalidade e espontaneidade. Ele está morto como ser humano. A competição produz zumbis, nulidades. A competição é um processo ou uma espécie de comportamento habitual que se desenvolve a partir de um hábito mental. Tem origem em nossa necessidade de imitar os outros na infância, mas torna-se um sinal de infantilidade se persistir depois da adolescência. O hábito de competir é tão difundido que muitas pessoas acreditam firmemente ser uma lei da natureza. A competição é muitas vezes exaltada como uma virtude a ser desenvolvida por todos. Este é um equívoco de alto preço, uma vez que as qualidades humanas só se desenvolvem de forma adequada na cooperação, uma condição para o reforço. A competição está sempre no campo oposto ao da cooperação e por isso frustra a iniciativa individual. Esse equívoco lamentável tem origem no fato de que as pessoas parecem ver certa semelhança superficial entre a iniciativa e a competição. Muitos chegam mesmo a considerá-las idênticas e isso é o mesmo que confundir cogumelos venenosos com aqueles que são comestíveis. A menos que possamos ver claramente a diferença, não seremos capazes de evitar os males que resultam da competição. A competição tenta por todos os meios imitar a iniciativa. A triste realidade permanece. Competimos com outros somente nas situações onde temos medo e carecemos de iniciativa. Aqueles que podem fazem, aqueles que não podem ou não ousam, imitam. A iniciativa é a qualidade mais valiosa. É uma necessidade vital para todos, já que todos os problemas humanos requerem atividade. Os problemas humanos não se resolvem onde a iniciativa pessoal está ausente. Não existe autoconfiança sem iniciativa e ninguém pode dispor plenamente de suas próprias potencialidades a menos que seja emocional e fisicamente autoconfiante.
Nada pode substituir a iniciativa pessoal na vida de um indivíduo. É por essa razão que atribuímos tanto valor à iniciativa e no indivíduo que foi capaz de desenvolvê-la. A iniciativa é o oposto da competição, e uma é a morte da outra. A iniciativa é uma qualidade natural de uma mente livre, é totalmente espontânea e intuitiva em sua resposta às situações de confronto, ao surgirem como estocadas de um espadachim. A mente livre permite que uma pessoa seja dirigida por dentro, de modo que suas respostas na ação são automáticas. A competição, pelo contrário, é apenas uma resposta imitadora que se demora atrás, enquanto espera a orientação de alguém cuja cabeça nos aparece mais alta e foi escolhido por nós, para marcar o passo e guiar nossa atividade. Em resumo, a iniciativa produz ação espontânea, ao passo que a competição produz somente reação retardada a um estímulo vindo de um marca-passo. A competição nasce da dependência, imita a iniciativa de uma forma enganosa e assim nubla o nosso entendimento. O indivíduo competitivo treina a si mesmo para vencer seu marca-passo e podemos imaginar, a partir dos resultados, que ele está oferindo os frutos da iniciativa. Muitas vezes ele desenvolve tanta habilidade que aparece como competente e perito naquela matéria. Como resultado do seu sucesso, muitas vezes é colocado numa posição-chave, onde precisa gerar e organizar um plano de ação para uma situação não estruturada que requer atividade e planejamento original, imaginativo e independente. Nessas situações, não é capaz de funcionar de forma inventiva, uma vez que treinou a si mesmo apenas para vencer ou imitar padrões existentes. Não possui liberdade de pensamento para criar ou improvisar formas novas. Gasta seus dias de trabalho num laço ou armadilha. Para libertar a mente do hábito de competição, precisamos conhecer em detalhes o processo pelo qual a mente cai neste laço. A maneira de sair de uma armadilha é saber como foi montada. Só então deixará de ser uma armadilha. A libertação do jugo da competição consiste no aumento da autoconfiança, já que a competição só surge da ausência de autoconfiança. Simples. A autodependência realiza aquilo que a competição não pode atingir. Como já dissemos, a pessoa competitiva faz marca-passos daquelas que a rodeiam e coloca as cabeças deles mais altas do que a sua própria. Ela abdica de seu próprio direito inato ao fazer isso. Tendo abdicado de sua própria iniciativa, começa então a luta para ultrapassar aqueles que colocou mais acima de si mesma. Olha que absurdo, gente. Nós colocamos pessoas acima de nós como alvo a ser atingido e depois passamos a vida competindo para que a gente possa ultrapassar aquela pessoa que nós mesmos colocamos acima de nós. Assim ela se desenvolve cega para as próprias potencialidades interiores e vem a hora em que se encontra completamente sob a influência hipnótica dos marca-passos que ela própria escolheu. Sente-se hipnotizada por eles. Entra num estado de dependência total de instruções vindas do exterior, no sentido de que usa os outros como perdigueiros para orientá-la. Não se atreve a utilizar a própria intuição ou espontaneidade. Assim, ela fica num estado de irresponsabilidade constante, sem qualquer tipo de pensamento próprio e apenas reagindo aos outros. Se eles cheiram rapé, é ela quem espirra. É evidente que o hábito da competição está baseado ou ligado a um outro, o hábito de fazer comparações. Nós nos comparamos com pessoas acima de nós ou abaixo de nós. Tememos os que imaginamos estar acima de nós, porque os consideramos figuras de autoridade em posição de interromper nosso progresso ou nos punir. Tememos os que acreditamos estar abaixo de nós, com medo de que eles de alguma forma tomem nosso lugar num esforço para se colocarem acima de nós. Assim a vida nos aparece como um grande jogo perigoso para estar sempre acima dos outros, onde permanecemos entre inimigos contra os quais precisamos nos erguer e sobre os quais devemos triunfar. Ou assim imaginamos. O inferno interior de uma pessoa competitiva é que a imagem que tem de si mesma é de um indivíduo de segunda classe, carente de iniciativa e originalidade, um seguidor. É exatamente este sentimento que a leva implacavelmente a competir. A pessoa autoconfiante não sente qualquer desejo de competir ou de provar alguma coisa para si mesma ou para os outros. Em resumo, toda competição é comportamento de segunda classe ou derivado dele. Uma espinha dorsal sem cérebro, incapaz de encontrar o próprio caminho ou escolher o próprio objetivo. Precisa se apoiar e depender do marca-passo de sua própria invejosa escolha. A comparação engendra o medo e o medo engendra a competição e a técnica de estar sempre acima dos outros. Acreditamos que nossa segurança depende do extermínio daquele que está acima de nós, vencendo em seu próprio jogo.
Não temos tempo de apreciar nosso próprio jogo com medo de perder terreno na corrida contra os outros por status e promoção. E não podemos descansar com medo de que os que estão abaixo de nós nos roubem uma posição vantajosa no meio da noite, quando não estamos atentos. Quanto mais alto subirmos, maior será o medo de fracassar. E assim ficamos receosos, independente de ganharmos ou perdermos as batalhas diárias. Esse tipo de hipnose é uma forma de monomania na qual uma pessoa subordina a si mesma às ordens de alguém que aceita como figura de autoridade. Em resumo, nossa total dependência de uma tal figura nos leva a ignorar totalmente os outros sinais do nosso ambiente. Perdemos a capacidade de ver e ouvir aquilo que está claramente visível em torno de nós. Apegamos-nos às formas tradicionais do jogo, do qual a dependência nos induz a participar. Sacrificamos, assim, toda a nossa capacidade inata de responder de forma espontânea às realidades conflitantes da vida. Podemos ver, ouvir ou responder apenas por delegação, através dos olhos e do discernimento do marcapasso a quem imitamos ou obedecemos. Essa falta de capacidade de ver, ouvir ou responder à realidade emergente é o fator mais nocivo da competição e de sua luta inútil entre a dominação e a submissão. O desejo de promoção e status conduz à dependência degradante da opinião de outras pessoas e à ânsia patética por suas palavras elogiosas. O desejo de receber elogios carrega consigo um terror da desaprovação dos outros. Assim, a mente fica escravizada, ansiando pela opinião daqueles que nos rodeiam. Dessa forma, podemos dizer que a necessidade de reconhecimento não passa, de certa forma, de uma infantilidade. O indivíduo competitivo e ambicioso é, assim, o infeliz, que ainda está preso ao desejo infantil de ser o filho favorito. Fica com a sua caixinha de esmolas diante dos outros, implorando a aprovação. Precisa de alguma forma impressionar e depois se apoderar da cabeça que ele coloca acima da sua. Uma vez que ainda vê a vida como uma criança ou um cidadão de segunda classe, todos os seus esforços para ficar à frente servem apenas para demonstrar mais uma vez sua maneira habitual de olhar os outros e prender-se a eles. Continua em seu caminho até que alguém possa ajudá-lo a interromper o transe hipnótico que o tolhe, mostrando-lhe o que tem sido e o que está fazendo. Uma das atitudes emocionais básicas subjacentes na competição é o sentimento de hostilidade. Não existe competição amigável. Toda competição carrega hostilidade. Nasce de um desejo de alcançar uma posição de domínio e forçar os outros à submissão. O desejo de dominar, neste caso, surge de um desejo de usar e explorar o outro, física ou psicologicamente. Esse desejo de explorar os outros nos coloca em conflito com eles. Rompemos a cooperação e perturbamos os outros por meios ativos ou passivos. Insistimos em mudar as regras do jogo para colocá-los em desvantagem e para nos proporcionar uma posição mais favorável. Ficamos facilmente irritados se as coisas acontecem de forma diferente do que queremos. Aqueles para quem não encontramos utilidade nos aparecem como aborrecidos e queremos ignorá-los ou diminuí-los. Sentimos-nos à vontade com os outros somente quando estamos em posição favorável e eles nos olham de baixo. O indivíduo competitivo é sempre um péssimo esportista. Não é capaz de suportar durante muito tempo qualquer situação em que não esteja em situação mais favorável que os outros. Se sente que não pode ganhar, torna-se um estraga-prazeres e quer destruir o jogo dos outros. Ou perde a coragem e o interesse no jogo retirando-se dele. Ou vai apenas participar dos jogos ou funcionar nas situações onde tem boas chances de dominar. O espírito de competição, gente, é o oposto do espírito esportivo. A pessoa competitiva é incapaz de jogar apenas pelo prazer de jogar, porque ela precisa ganhar ou causar boa impressão. Isso é fácil de se ver com aqueles que jogam cartas. O jogador de cartas competitivo sempre quer ganhar. Ele sofre ou se sente infeliz se recebe muitas mãos ruins. Torna-se desagradável, fica cheio de autopiedade toda vez que perde um lance e culpa os outros por sua má sorte. Se consegue uma boa mão, ele se vangloria com ares de superioridade e tenta fazer com que os outros sintam inveja de sua sorte. Para ele, o jogo inteiro não passa de um exercício de raiva. É capaz até de trapacear para ganhar. Para ele, vencer e não jogar é tudo que conta. Já foi dito que o mundo é dividido em pessoas que odeiam e pessoas que criam. Observar pessoas jogando cartas torna isso fácil de ver. O jogador competitivo nas cartas ou no jogo da vida não tem alegria. Vive com medo de ser derrotado.
Mas a pessoa emocionalmente autoconfiante joga cartas com espírito de piquenique. Não existe para ela mão ruim, porque não se importa de perder ou ganhar o jogo. O processo de jogar é que lhe traz alegria. Qualquer mão para ela é interessante, uma vez que nenhuma é igual a outra. Seu prazer é ver exatamente que jogadas fascinantes aparecem no jogo e onde pode encaixar suas cartas nesse fluxo de circunstâncias sempre em movimento imutável. Ela joga de maneira intuitiva e sem nenhum medo, uma vez que está livre de qualquer necessidade de ganhar ou perder. Toda sua mente está livre para apreciar seja o que for que aconteça, e pode assumir o risco que quiser com suas jogadas e seguir a intuição que tiver sobre como jogar sua mão. Seu único objetivo é ver o que acontece, explorar e descobrir potencialidades e não provar alguma coisa para si mesmo, principalmente para os outros. Em resumo, a pessoa competitiva, gente, ela funciona a partir do medo constante. O medo sempre nos limita e nos degrada. Não podemos realizar nossa capacidade potencial no clima de medo produzido pela competição. E a dependência conduz ao medo. O medo leva a comparações. As comparações conduzem à competição. E, finalmente, a competição nos destrói, degradando-nos ao ponto da imitação, do conformismo, da infantilidade ou da mediocridade. A dependência e a imitação nunca levam à criatividade e à independência. Só conquistamos a liberdade quando não colocamos nenhuma cabeça acima da nossa. Então, que a partir de hoje, com esses ensinamentos, a gente nunca mais confunda competitividade com iniciativa. Um grande beijo e a gente se vê na próxima aula.